Helena, boa noite, muito bem-vinda a esse bate-papo, a essa conversa. Desde já te agradecer pela disponibilidade, generosidade, né, pela parceria de sempre. Gratidão mais uma vez. E se apresente para os colegas, pode ser que alguém não te conheça ainda, fique à vontade. Obrigada, Sidney. Eu que agradeço o convite sempre, né? Tenho essa reciprocidade total com o CVM, que realmente foi um curso que mudou a minha história profissional como médica, influencia demais na minha vida hoje. Então, eu sou médica endocrinologista, né? Meu nome é Irlena Gomes Almeida Leite. Depois que eu casei, ficou esse comprido. Eu acrescentou o leite do meu esposo. Então, eu sou médica endocrinologista, moro em Vitória, hoje no Espírito Santo, depois de já ter passado. Sou paraense, mas já morei em Belo Horizonte, já morei no Rio de Janeiro, voltei para Belo Horizonte e há 8 anos eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo. E muito bem recebida, graças a Deus, pelo povo capixaba. Foi o local que eu escolhi para me estabelecer, criar minha família, e é um local muito amado por mim. Então, muito obrigada e mais uma vez a gente está junto nessa parceria, né, aqui no CVM, que é um curso que só me trouxe coisas boas. Eu espero compartilhar um pouco disso aqui com todos os colegas que estão nos ouvindo. Eu queria já começar direto ao ponto hoje. Para quem não conhece, para quem está chegando agora, pessoal, no nosso perfil aqui, conhecendo o nosso trabalho, a Irlena eu vou passar um pouquinho não vou estender muito contando a história da Irlena, porque essa é a 4ª live que a Irlena participa aqui, já é praticamente uma sócia do CVM. Hoje a ideia é a Irlena trazer um pouquinho já da experiência dela, um pouco do que ela já aprendeu, do que ela já colocou em prática e funcionou. Porque eu acho que isso vale. Hoje a gente está o mundo está muito acelerado, né, Helena? Por exemplo, esse tempo de Covid aí, os estudos estão rodando, mas as pessoas já estão, né, buscando. Enfim, então está muito rápido. Eu entendo essa oportunidade que a gente tem, por exemplo, aqui de conversar e trazer coisas da prática, coisas que foram colocadas em prática, coisas que funcionaram. Porque senão daqui que a gente escreva um livro, daqui que a gente coloque, Então, a ideia desses conteúdos é exatamente trazer conteúdos práticos, né? Então, dito tudo isso, Helena, o que eu queria começar então, hoje, direto ao ponto? Um dos grandes obstáculos que a gente enxerga, né, para os colegas que desejam viver de atendimento particular, né, que querem fazer parte aí dos 15% de médicos que hoje vivem de atendimento particular, o grande obstáculo é achar que precisa ter uma agenda lotada com muitos pacientes. Será que eu vou ter pacientes suficientes, né, para pagar ali os custos do consultório, para sobrar alguma coisinha ali no final do mês para um prolabore, para botar alguma coisa, né, no bolso, algo nesse sentido. Eu queria, então, que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que é que você pensa sobre isso? Se um dia você pensou assim e se mudou ou não, como é que tem sido essa realidade para você em relação a essa questão de atender muitos pacientes para poder ter uma renda ali, uma receita que seja suficiente para você manter o consultório, também sobrar alguma coisa para você, né, do ponto de vista... Sidney, para responder essa pergunta, eu vou resgatar um pouco da minha história como estudante, né? Desde a época da faculdade, eu sempre vivi cada ciclo na minha vida da maneira em que eu achei melhor para o momento. Então, assim, quando eu fui estudante de medicina, eu me dediquei muito na faculdade. Tenho certeza que muitos colegas que estão ouvindo aqui também se identificam com isso. A gente estuda demais na medicina, a gente já estuda muito para passar em medicina. Quando a gente entra para o curso de medicina, que é um curso integral, a gente também estuda demais. Muitos colegas são já acostumados desde a época da faculdade a dar diversos plantões, alguns até já com possibilidade de remuneração, e eu me dediquei demais em termos de estudo. Quando eu fui para minha residência de clínica médica, eu já sabia que queria fazer endócrino, mas primeiro a gente fez a residência de clínica médica, estudei a clínica médica, fiz livro, fiz resumo, sabe? Então, assim, é sempre uma carga horária, aquela carga horária de 60 horas, daqueles 8, 10 plantões por mês que você dá só na residência. Nunca fui de dar muito plantão por fora. Eu vivia ali com meus 1.000 e pouquinho reais que eu ganhava na medicina, na residência, né? Vivi uma vida mais tranquila, mas assim, mais humilde, vamos colocar assim, que eu não era aquela residente que andava de carrão, não, ia a pé para o hospital, sabe? Mas assim, trazia o momento do estudo, o momento de estudar. E assim eu fiz na minha residência de clínica, fiz na minha residência de endócrino, e aí eu sempre procurei fazer esse menos, porém melhor, porque eu sempre pesei muito pela minha qualidade de vida. Eu vou te dizer que quando a gente entra para o curso de medicina, a gente já é muito acostumado a uma
uma carga horária excessiva, todos os sentidos, né? A carga horária já é muito grande na faculdade, a gente ainda estuda muito por fora da faculdade, a gente é acostumado, eu brincar assim, a gente é acostumado no chicote mesmo, né? O médico, ele é acostumado no chicote, é acostumado a trabalhar, a se dedicar muitas horas, dentro e fora da medicina. Essa questão do número de pacientes, eu vou te dizer que eu já atendi, Cisne, em outros carnavais, vamos colocar assim, clínicas populares, que eu já trabalhei em Belo Horizonte, para eu ter uma renda que me possibilitasse ter um estilo de vida melhor e mais confortável, eu já atendi 57 pacientes num dia. Foi um plantão, era um plantão de endocrinologia que eu dava, de 7 da manhã até 7h30 da noite, porque muitas vezes eu tinha ali 1h30 de almoço e só me sobrava 15 minutos, porque eu não, apesar de atender muita gente, eu sempre quis trazer esse acolhimento dentro das minhas consultas, às vezes não conseguia, sabe? Não conseguia devido ao curto tempo que eu tinha, de 10, 15 minutos. Essa clínica popular onde eu trabalho, chegava lá, achava que eu ia atender 40, né? Que já não era um número tão pequeno. Quando eu chegava lá, tinha 50. Nesse dia foi 57. Digo, meu Deus do céu, o que eu faço? E assim você vai, né? E as pessoas vão te envolvendo e vão te colocando mais carga horária e você vai entrando realmente nesse círculo vicioso, tá? Da medicina, onde que para você ganhar, e a gente sabe que o médico ele já ganha além, né? Já é uma profissão que ganha além da maioria das profissões, só que ninguém te conta que para você ganhar esse além, muitas das vezes você precisa sacrificar o seu tempo, sacrificar a sua saúde. Em alguns casos, na época eu não tinha filhos ainda, mas eu já pensava em tê-los, né? Então sacrificar muitas vezes a família para atingir esse padrão salarial e esse padrão que normalmente a medicina até nos exige ter, né? Com carros bonitos, com casas luxuosas, com bolsas de marca e assim vai. Porém, quando eu me mudei para Vitória, eu tive uma gestação que eu não consegui trabalhar, né? Que eu descobri uma doença autoimune e isso ressignificou muita coisa na minha vida também, sabe? Então, assim, eu nunca fui dos excessos, mas depois que eu descobri a minha doença autoimune, eu trouxe isso para a minha vida como uma oportunidade de trabalhar qualidade de vida, de trabalhar saúde, de poder passar para os meus pacientes aquilo que eu verdadeiramente vivia, né? Eu não poderia, eu me sentia mal, sabe, de falar para os pacientes fazerem exercício e eu não fazer. Eu me sentia mal de falar para os pacientes tomarem um café da manhã bem montado e eu não fazer aquilo. Eu me sentia mal de dizer, olha, faça leia um livro e eu não lia, sabe? Então, assim, eu quis trazer o exemplo para os meus pacientes, então eu consegui, quando eu descobri essa minha doença autoimune, trazer mais essa qualidade de vida para o meu dia a dia e, consequentemente, para os meus pacientes. Aí eu posso contar já do consultório? Pode. Aí eu comecei aqui em Vitória, né, trabalhando em clínicas populares, igual o círculo vicioso que eu estava nos outros estados também. Trabalhando em clínicas populares. Eu fui numa clínica de muitos médicos aqui, bem conhecida aqui em Vitória, atendia a consulta 50% ficava com a clínica, 50% para mim. Até que eu disse, não tá legal isso. Aí eu disse, eu vou procurar um plano de saúde para me cadastrar, pelo menos eu fico com o salário do plano e pago o aluguel na clínica. Quando eu fui ver, que eu fui botar na ponta do lápis, eu estava quase que pagando para trabalhar. E eu disse, não, eu não estudei tanto, sabe? Eu não me dedico tanto aos meus pacientes para poder ser assim. É possível que seja assim só, né? Ninguém te conta que quando você cai no mercado de trabalho que vai ser assim. E aqui em Vitória, quando eu comecei aqui, eu não me formei aqui, eu não fiz residência aqui, então eu não conhecia, eu não tinha network nenhum. Então eu comecei com os pacientes, os pacientes com a cara e a coragem, os pacientes que eram os meus divulgadores. E aí, numa das minhas gestações, que eu também não trabalhei devido à minha doença autoimune, um dia eu sentei com meu esposo, ele tinha tido a coragem de sair de um plano de saúde grande aqui em Vitória, e a gente recebeu o dinheiro, né, que a gente tinha investido inicialmente. Ele não aguentou dar os 3 anos de pronto atendimento que ele teria que dar, sendo cirurgião na clínica médica, tá? Ele estava dando plantão de clínica, então quando ele ia pro plantão, Sidney, eu ficava de sobreaviso em casa, porque chegava um AVC, chegava um infarto, uma pessoa passando mal, e ele, cirurgião, sem essa prática,
tendo que dar esse plantão, então ele não suportou essa rotina de plantão, e aí a gente pegou esse dinheiro, e eu tava parada, né, e me deu um estalo, assim, sabe, eu disse, amor, será que não tá na hora da gente abrir o nosso cantinho, ter o nosso espaço pra gente poder fazer a medicina que a gente acredita que é a melhor para os nossos pacientes? E aí nessa época ele recebeu uma proposta também de entrar numa outra clínica, tinha que pagar um valor muito alto para poder entrar na clínica, e se fosse nós dois era o dobro daquele valor. Aí eu fui procurar salas, eu disse, amor, se a gente comprar uma sala, a gente consegue comprar uma sala por um valor bem menor. Vamos, bora ter coragem, bora arriscar, assim, bora arriscar. Isso, vamos sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, até mesmo porque a zona de conforto não era tão confortável assim, sabe? Não era uma zona tão confortável assim, como muitas vezes a gente se acostuma. A gente entra nesse círculo vicioso para ganhar um pouco mais, mas trabalhar muito mais do que você não é valorizado nos locais que você trabalha. Sem qualidade, ouvindo reclamação. Sem ver resultado nos pacientes, porque é humanamente impossível. Isso, eu via reclamação dos meus pacientes, sabe, doutora, quando a gente entra aqui no consultório é uma maravilha, mas assim, eu quero reclamar disso, daquilo, do elevador, do lixo que não tá lá na clínica, e eu era incapaz, porque a clínica não era minha. Não tinha autonomia nenhuma. Então, assim, não tinha autonomia nenhuma. Então, nós arriscamos, investimos sim num consultório próprio. Todo dia, Sidney, todo dia que eu vou pro meu consultório, eu vou feliz da vida, sabe? Eu vou feliz da vida porque eu entro lá, eu me sinto bem, sabe? Não tem preço. Isso verdadeiramente tem preço. Então, a gente soube trabalhar esse momento, né? Pegar essa oportunidade, que foi um momento de dificuldade do meu esposo dentro desse plano de saúde. Então, a gente pegou esse momento de dificuldade e converteu num sonho. Um sonho que era a gente ter o nosso cantinho, o nosso espaço, né? Para que a gente pudesse fazer da maneira como a gente sempre sonhou. Aí você pode me perguntar, e aí brilhou, né? Brilhou, né? Montou o consultório, realizou o sonho, brilhou. Quem disse? Não. Quando eu montei o consultório, eu tinha 3 planos de saúde, assim, que pagavam um pouco menos, né? Aqui em Vitória. Aí eu achava que eu ia brilhar mesmo, né? Que eu ia entrar nos planos de saúde, aqueles que pagavam, tipo assim, em vez de pagar 40, 50 reais, eu ia pagar 80 reais. Essa era a meta. Essa era a minha meta, era passar para os planos que pagavam 80 reais. Quando eu comecei a mandar meu currículo, mandar as fotos do consultório, mandar tudo, não sei o que, não. A gente, só ouvi não. Nesse caso, a gente tem que se vender pro plano, né? Muito, muito louco isso, né? De 6 em 6 meses, Sidney, eu mandava, aí dava 3 meses, eu tentava de novo. Aí dava mais 3 meses, eu mandava de novo. Não. Nesse meio tempo, eu consegui 2, sabe? Não dos que eu queria, né? Não dos que eu queria. Não de 80. Outros. Aí comecei dentro do meu consultório, do espaço que eu escolhi, cada coisinha ali para que os meus pacientes pudessem se sentir bem. Eu tava quase que no círculo vicioso que eu tava na outra clínica, atendendo 12, 15 pacientes, às vezes numa tarde, se precisasse de algum encaixe, alguém do plano pedia, a gente ia, encaixava, sabe? Atendendo 12 a 15 pacientes numa tarde, me sentindo sufocada, porque o paciente, às vezes eu queria dar uma atenção a mais para um paciente que ali chorava comigo, que precisava de um apoio a mais meu, e não podia, sabe? Não podia, porque se eu atrasasse 10, 15 minutos a minha consulta, tinha 2, 3 me esperando lá fora. Aquela famosa bola de neve, né? Que no final das contas você saía do consultório de noite, não comia, atrasava as refeições, não vai no banheiro, não vai ao banheiro. Era tudo muito corrido, e eu sempre tive a sorte, sabe, a gratidão pelos meus pacientes, que os meus pacientes são muito queridos. Todos, sabe, me acolhem também. Não sou só eu que acolho, não. Eles me acolhem de uma maneira muito, muito querida, muito amorosa. Então, assim, não tinha muita reclamação, não, sabe, no consultório. Porém, eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem de deixar meia hora, 40 minutos, às vezes, um paciente esperando, né? E, ao mesmo tempo, eu não me sentia bem de terminar uma consulta querendo doar mais, querendo entregar mais a cada paciente que me procurava. Então, aí tá, né? Aí eu fiquei, né? E tava lá, normal, continuar, cada 3 meses atrás de plano. Quando um certo dia, eu passando meu batom, apareceu uma chamada do CVM, na hora que eu tava indo pro consultório. Eu disse, o que é isso aqui? Eu já tava procurando, né? Eu disse, amor, eu disse pro meu esposo, eu acho que a gente precisa de um curso pra gente aprender a se divulgar na internet, porque agora a gente tem um consultório nosso, acho que vale a pena. Eu já apertava
aquele botãozinho do impulsionar lá no Instagram, para impulsionar meus conteúdos de texto que eu fazia de fotos na época. Eu disse assim, eu vou... Mas assim, eu cogitei aquilo, mas não tinha ido para a prática, procurar nada. E aí apareceu o CVM. Um certo dia que eu estava me maquiando para ir para o consultório, eu disse, olha que legal aqui, viver de atendimento particular. Será que isso é possível? Eu fiquei assim, será? Aí eu fui assistir, sabe, quando vocês falaram, eu sou do norte, né? Eu sou paraense. Quando eu vi que tinha eles eram manauaras, eram de Manaus, eu digo, olha só, são do norte, me identifiquei, né? Eu disse, esse povo do norte tem, eu confio. Massa. Eu vou precisar te interromper agora, porque você chegou num momento que para mim eu acho que é crucial para o raciocínio que eu criei aqui. E aí a gente pausa, eu te peço licença para a gente pausar nesse momento em que o CVM apareceu para você. A pergunta é, até então você não tinha cogitado na possibilidade de viver de particular até esse momento? Eu queria muitos planos. Eu atendia, Sidney, eu atendia 3 pacientes particulares. Quando aparecia um paciente particular na minha tarde, eu disse, nossa, hoje eu ganhei assim uma quantidade que eu nem imaginava. Então, assim, eu queria plano de saúde, porque eu não via outra possibilidade na minha frente. Eu entrei na turma do CVM, até isso, Deus coloca a gente, assim, tão situações que quando a gente tem fé, quando a gente acredita, realmente a gente vê que foi a mão de Deus naquele momento. A mão de Deus, em vários momentos da minha vida eu enxergo Deus. Eu acho que só não vê Deus quem não quer. Então, assim, eu entrei na turma do CVM em março. Em fevereiro de 2020. Quando foi em dia 16 de março de 2020, pandemia. A gente não tinha um ano de consultório, com aquele monte, com investimento, porque nós fizemos, ao contrário do que vocês às vezes sugerem no curso, nós fizemos um investimento alto no consultório. Estávamos pagando parcelado as coisas ainda e chegou a pandemia. Aí eu disse para minha secretária Valdete, nós vamos ter que fechar o consultório. E eu fui uma das primeiras que fechou aqui, porque minha irmã já me deu o alerta que estava em São Paulo, iniciando essa situação. E eu não sei quando que a gente vai abrir. E a minha secretária também disse, nossa, doutora, não sei o que. Eu disse, pois é, tá vindo isso e tal. E fechamos o consultório, né? E ficamos aquelas 2, 3, 4 semanas vendo o que ia acontecer, respirando fundo, né? Todo mundo respirando fundo, sem saber o que fazer, álcool gel, a gente só sabia que tinha que comprar álcool gel, lavar as mãos e usar máscara. Enfim, e aí o CVM entrou com o curso da telemedicina. Quando o nosso CFM aprovou a telemedicina, vocês ofereceram aquele curso de telemedicina. Então eu rapidamente me organizei com certificado digital, com prontuário. Até hoje eu atendo meus pacientes na telemedicina pelo WhatsApp, não crio essa dificuldade, sabe? O paciente às vezes quer uma plataforma diferente, eu vou lá e faço no Zoom, faço no Google Meet, faço no Skype, faço onde tiver, mas 95% vai pelo WhatsApp e gosta assim também. Então, assim, eu me organizei na telemedicina e eu consegui pagar os custos do meu consultório nesse período de 6 meses que a gente ficou parado, com a telemedicina, que eu faço até hoje. Muitos pacientes no consultório são pela telemedicina que eu tive esse gatilho inicial do CVM. Então, assim, me salvou mesmo nesse período onde a gente ficou completamente parado, né, Sidney? A gente não atendeu ninguém no presencial. E o meu ofício como endocrinologista é muito clínico, é consulta, né? É consulta que eu preciso fazer. E como são consultas eletivas, tava tudo parado. Então, a telemedicina foi o que me salvou inicialmente no consultório mesmo. Deixa eu te interromper de novo, porque é o seguinte, o que eu quero, olha só o que eu pontuei 4 coisas, Helena, 4 problemas que você teve, que você citou durante até agora, né? 4 problemas que todo mundo, guardando as proporções, todo mundo pode, inclusive alguns podem estar tendo nesse momento. Primeiro eu vou resgatar o que você falou o seguinte, você falou assim, eu sempre tive uma questão de menos, porém melhor. Acabou que, aí é o que eu quero ressaltar, e eu queria até te perguntar, por que será que, por exemplo, você começou falando assim, a gente se dedica tanto, a gente estuda tanto, a gente faz tanto sacrifício, e por que você acha que, no final das contas, a gente, quando termina uma formação como endocrinologia ou qualquer outra, você acaba se submetendo a chegar ao ponto de atender 57 pacientes, mesmo você, na sua essência, no seu âmago, alguma coisa dizendo que tinha alguma coisa errada, por que você acha, né? O que na sua opinião, faz com que 80
95% dos médicos hoje acabam entrando nesse círculo de muito trabalho, baixa... A remuneração eu diria que fica bem depois, mas acho que a principal coisa é baixa satisfação com a profissão, realmente não está exercendo aquilo que se propôs a exercer, baixo impacto na vida dos pacientes, que tudo é uma consequência, é um efeito dominó, né? É um efeito dominó. Sim. Você não consegue atender bem, o paciente não tem resultado, o paciente fica insatisfeito, você fica insatisfeito, isso de forma crônica gera uma insatisfação crônica, tudo isso em nome de uma remuneração que é extremamente baixa. Porque hoje, sabendo que você sabe, Irlena, o que você acha que a gente acaba submetendo a isso? Sidney, eu acho que verdadeiramente a gente não visualiza outro caminho. Ninguém fala pra gente que poderia ser diferente. E o mundo mudou. O mundo mudou. Há 20, 30 anos atrás, não se tinha a quantidade de faculdade de medicina que se tem hoje. São muitos médicos formados todo ano. Então, assim, os nossos preceptores viveram uma medicina diferente da que a gente vive hoje, em termos de concorrência também. E Sim. você, quando entra na medicina, você, só medicina. E isso é bom, porque a gente se capacita muito tecnicamente, né? Um profissional extremamente qualificado, né? Profissional extremamente qualificado. Qual é o médico que não estuda? Todo médico estuda, todos os colegas que estão nos ouvindo aí estudam até altas horas da madrugada. A gente está sempre em congresso, a gente está sempre lendo artigos e mais artigos, porque a medicina evolui a cada dia. Então, a gente fica muito no nosso mundo médico. E a gente esquece, só que quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente vai encarar o mundo fora da residência, fora da faculdade, que a gente está meio que ali protegido naquela bolha, né? A gente entra num mercado onde se precisa muito mais do que o conhecimento médico, se precisa muito mais do que esse conhecimento técnico, que a gente sai bem informado das nossas residências, das nossas especializações. E eu acho que tá aí o grande gargalo da medicina, é você só querer ser médico, né? Só querer estudar medicina, enquanto que tem muitas outras possibilidades que você pode ter depois que você encontra pessoas que te falam isso também. Porque até então você não sabia como que era esse novo mundo. Abre uma porta do mundo desconhecido, do mundo totalmente desconhecido pra gente. E aí, quando você é capaz de enxergar além, desse mundinho que você se formou dentro da universidade, dentro das suas residências, aí é que começa a aflorar ideias, começa a aflorar perspectivas e possibilidades que você jamais imaginava na sua vida. E foi assim que aconteceu comigo. Então, assim, eu estava muito atrás, porque a gente ouve, né? Não, para você atender particular, não, primeiro você tem que atender 10 anos, 15 anos nos planos, formar o seu nome, e aí depois você pode ir para o particular. E eu, então, que não era conhecida aqui em Vitória, eu acreditava piamente nisso. Eu não fiz nada que ninguém me conhecia, eu não tinha nenhum colega que pudesse me referenciar algum paciente. Então, assim, eu estava nesse caminho, eu estava seguindo a manada, né, de atender muitos pacientes, de não poder me dedicar como eu gostaria aos meus pacientes que precisavam de mim no consultório, até que eu virei até que eu entrei para o CVM, entrei para essa comunidade do bem, para esses médicos que querem resgatar o verdadeiro ofício da medicina, que é cuidar, né? Sim. Que é humanizar, que é cuidar, é um ser humano. Eu digo que a medicina, eu uso esse termo no meu consultório, e a minha secretária esse dia, até um paciente, uma pessoa, né, interessada em marcar uma consulta, perguntou: o que é medicina humanizada? Perguntou para minha secretária. Eu disse: Valdete, quando alguém perguntar o que é uma medicina humanizada, você vai dizer: é um ser humano cuidando de outro ser humano. É isso que a gente faz aqui na nossa clínica. Que massa, que massa. Antes da gente voltar para aquele momento pandemia da telemedicina, eu queria destacar 4 pontos, que é o seguinte, que eu falei que pode ser que muita gente se identifique. Você descobriu uma doença autoimune. Esse é o primeiro ponto. Então é um problema. Muitas das vezes, quando a gente se depara com um problema, a gente pode olhar para ele, só enxergar problema, você naquela época. E aí eu acho que cada vez mais eu também consigo enxergar isso, que o pessoal fala assim, falando do CVM, falando do curso. O CVM faz milagre, o CVM isso, é um chá que você bebe. Não tem nada disso. Na verdade, o que tem ficado cada vez mais claro é que a gente a gente apoia, a gente contribui. Mas na verdade, Helena, olha só, desde essa época aqui que você já transforma problemas em soluções. Você, ao invés de se lamentar, ao invés de
enfim, de transformar um problema num problema maior ainda, você pegou e disse, vou ressignificar isso. Eu vou olhar pro lado bom disso. E aí você fez, né, você ressignificou tudo na sua vida, né? Então transformou o problema em solução em relação à doença autoimune. Segundo, plano do marido. Teve problema no plano do marido. Foi um problema. E aí vocês pegaram isso, ressignificaram, transformaram, né? E viram uma oportunidade ali. A questão da recusa do plano, né? A questão das suas recusas, né? É um problema também. E você pegou isso sem... Por isso que eu te perguntei. Até então você não pensava. Ninguém tinha te falado, mas dentro de você, a sua intuição, e aí você pode sim dizer que Deus, né? Alguma voz te falava. Tem alguma outra saída, tem alguma outra coisa. O quarto ponto foi a pandemia. Veio a pandemia, muita gente se lamentando, muita gente olhando só para o problema. Você diz, espera aí, deixa o que eu posso fazer? Deixa eu transformar esses limões aqui numa limonada. Isso é extremamente importante, né, Irlena? Porque problema todos nós temos e a gente vai ter sempre. O que faz a diferença é como a gente reage a esses problemas, como a gente enxerga esses problemas. Já pensou se você tivesse cada um desses problemas, se você tivesse olhado diferente, reagido diferente, a gente não estaria fazendo essa live aqui agora. Provavelmente. O problema é a solução. Comece a olhar para os seus problemas, colega que está nos ouvindo, nos assistindo, e tente achar alguma oportunidade nele, porque existe. Inclusive, existe um livro, né, Irlena? O Obstáculo é o Caminho, né, que fala sobre isso. E aí você começou na telemedicina e aí isso te ajudou demais, te ajudou a pagar os custos. E aí a gente volta para a pergunta inicial, que é como é que foi? Você, depois disso, aí teve um intervalo ali, né, da primeira onda, entre a primeira e a segunda, e aí o consultório reabriu, e aí como é que foi? Quando reabriu o consultório foi em agosto, né? Nós ficamos de março a agosto parados. Foi finalzinho de agosto que a gente voltou ao consultório presencial. E aí eu já tinha alguns pacientes que eu estava fazendo meu acompanhamento na telemedicina. Infelizmente, alguns pacientes do plano, a gente entende, não conseguiram continuar, porque muitas vezes esses pacientes eles não são nossos. Aí quem te entende isso depois, eles são do plano. E muitos já pagam com dificuldade o plano de saúde também, que a gente sabe que são valores altos, não são valores baixos. Não puderam continuar. Mas, Sidney, eu acho que o grande diferencial que eu encontrei nesse momento de dificuldade também foi eu ir para a internet, sabe? Eu distribuir o conteúdo, eu falar de um tipo de insulina, eu falar de um alimento, sabe? Eu falar informações básicas, eu falar não o médico, não para o médico, eu quis falar para as pessoas, eu quis me aproximar, foi uma maneira que eu encontrei, inclusive, de me aproximar mais dos meus pacientes, passar esse conteúdo para os meus pacientes, e eu acabei atingindo as pessoas que não me conheciam, que antes quem captava para mim era o plano de saúde. Depois, eu passei a fazer essa captação pela internet através do conteúdo que eu passo todos os dias nas minhas redes sociais com muito amor, com muita gratidão. Todo dia eu recebo algum comentário de alguém me agradecendo, pessoas que não me conhecem, sabe, e que me agradecem diariamente. Isso é uma energia diária que eu recebo. Quando eu voltei para o meu presencial, quando eu voltei para o meu consultório presencial, eu não vou dizer que eu voltei com a agenda cheia, não. Eu voltei atendendo 2 pacientes numa tarde, e aí a minha virada de chave já tinha sido feita. Eu larguei os planos de saúde. Eu fiz uma loucura que o CVM, eu fiz uma loucura que o CVM nem indica, né? Eu comecei a receber muita reclamação dos pacientes pelo plano. Eu estava atendendo meus pacientes via telefone, via e-mail, tudo sem cobrar nada, porque eu não podia cobrar pelo plano, eu não era o plano, né? E os planos de saúde à época não tinham ainda se organizado para telemedicina e eu já estava na telemedicina. Só que eu não podia abandonar meus pacientes também no momento de necessidade, como aqui, que foi a primeira onda. Uhum. Então, eu comecei a fazer esse atendimento. Quando eu voltei para o presencial, que aí eu já voltei, eu disse, eu não vou mais. Aí eu ouvi uma reclamação no paciente do plano, sabe, dizendo que eu estava atendendo, eu não estava, o plano dizia que eu estava atendendo a telemedicina, eu não estava cadastrada, eles tinham cadastrado ou um colega, eles tinham cadastrado um clínico para poder atender toda a demanda, e aí eu disse, eu não estou cadastrada no plano, então assim, foi, sabe, eu disse, ai não, cansei, não dá mais, não é assim, não é assim que eu quero fazer. Mais um problema que você transforma em solução.
que te dá a coragem, né, para você tomar essa decisão em prol daquele seu valor, né, de menos, porém melhor. E precisei, viu, Sidney, de coragem mesmo, porque eu decidi sair de 3. Eu disse, eu vou sair desses 3 aqui. Aí fiquei com 2 fervilhando na minha mente, né? Fervilhando. Eu disse, mas não tem lógica eu sair, fazer a medicina diferente. Eu não vou conseguir fazer saindo de 3 e ficando em 2. Não, eu vou sair de tudo logo. Saí, eu disse, amor, vamos apertar as contas, vamos aqui organizar a nossa parte financeira. Não dá, eu tô saindo. Meu esposo também, porque esse círculo, né? É parceirão. Esse círculo virtuoso que a gente tá hoje, não é só para mim, não. Serviu muito pro meu esposo, que é cirurgião oncológico, né? E hoje pode atender também nos locais que ele quer atender, sabe? Então, assim, foi uma virada de chave completa. Então, quando eu voltei para o meu consultório presencial, eu voltei atendendo 1, 2 pacientes numa tarde. A minha programação, como é até hoje, é atender 4. Então, estava ótimo. Eu atendia 1, 2 pacientes particulares e estudava. Estudava o CVM, estudava o marketing, estudava como que eu ia fazer vídeo, como que eu ia me posicionar, o que eu ia falar para os meus pacientes na internet, o que eu ia passar de conteúdo, sabe? Cada vez que faltava um paciente, uma horinha que eu tinha, porque hoje eu atendia 12, 15 pacientes numa tarde. Hoje eu atendo 4, porque eu quero atender 4. Eu quero atender 4 e eu atendo, né, Sidney, também, que isso foi uma escolha minha e nada de errado com quem faz de manhã, de tarde, de noite, nada de errado também. Eu atendo só um turno. Então, meu outro turno, a minha função no meu outro turno é ser babá. Eu digo assim, de manhã eu fico com meus filhos, eu sou babá dos meus filhos e à tarde eu vou descansar no consultório. Trabalha mesmo de manhã e aí à tarde é folga no consultório. À tarde eu vou descansar lá no consultório, pegar um ar-condicionado, conversar, né, sentar lá na minha cadeira e ajudar outras pessoas. Então, assim, foi uma mudança de chave muito grande e eu agradeço, né, profundamente o CVM ter entrado naquele momento ali, que é Deus, né, que foi ali que colocou para eu poder me iluminar nesse projeto que eu já tinha. Eu tava no meu consultório legal, eu estava feliz no consultório, mas eu não estava satisfeita com o atendimento que eu estava prestando aos meus pacientes. Uhum. Então, eu disse, eu não montei o meu consultório do meu jeitinho, do jeitinho que eu quis, para acolher as pessoas que vêm aqui e continuar atendendo 15 pacientes numa tarde. Não foi para isso que eu montei o consultório. E aí, que história linda, né? Eu falei que quem ficasse até o final ia se inspirar. E agora, Irlena, o que eu queria, então, aprofundar um pouquinho? Porque o que acontece? Quando as pessoas escutam isso, primeiro, algumas vão pensar que você é atriz, vão te procurar, vão mandar direct pra ti, você já tá acostumado. Mas algumas pessoas, o que elas pensam? Já recebi alguns directs perguntando se é verdade. É verdade mesmo? Faz parte. E aí, Helena, acho que muita gente também pensa o seguinte, mas como assim, gente? Atender só 4 pacientes? Não é possível, não fecha a conta, essa conta não fecha. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Você, na sua trajetória, você falou uma coisa que a gente, que também é uma das coisas que a gente prega muito aqui, né? Que é o essencialismo. O menos, porém melhor. Que é exatamente, não é apologia a cortar o cafezinho, a não poder fazer uma viagem, não é nada disso. É simplesmente fazer escolhas mais conscientes em direção àquilo que realmente faz sentido para você, que te faz bem. Então, por exemplo, hoje eu e a minha esposa, a nossa família aqui, a gente tem buscado, né, é um esforço diário, não é fácil, quem disser que é fácil é mentira, né, pelo menos é a minha opinião, mas é um esforço diário que a gente faz para ter o melhor, mas na quantidade que a gente realmente precisa. Então, você falou disso na sua trajetória, e aí como é que tem sido isso para ti, pro Alex aí, em relação a organizar o consultório, organizar a vida? Aí tem o Lucas, tem a Luísa, né, que eu sei que também tem despesa, gera despesa, tem, enfim, como é que você tem conseguido fazer isso, Helena? Sidney, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Eu sempre quis ser mãe. E quando eu tive os meus filhos, eu via muito exemplo de filhos de médicos, né? De casais de médicos. Eu fiquei com mais medo ainda quando me juntei com outro médico. Eu digo, aí lascou tudo. E cirurgião, né? Cirurgião também tem a forma de trabalhar muito, né? Sim. Aí eu disse, nossa senhora, meu Deus. Aí meu pânico era assim, era ter os meus filhos e deixar os meus filhos na mão de outras pessoas, por mais confiáveis que sejam, muitas vezes, né? Não é igual, sabe? Não é a mesma coisa do que a mãe e o pai estarem ali presente. Então, assim, eu priorizei isso, tá? E nada de errado com quem faz diferente, mas eu priorizo a educação dos meus filhos, porque eu considero os
2 filhos que eu tenho, o maior investimento que eu tenho na vida são eles. Então, assim, e isso, eu e o meu esposo, a gente casou muito bem com esse pensamento também, porque a gente realmente, como você falou, a gente não troca de carro todo ano, pelo contrário. A gente ainda não tem o nosso apartamento próprio, mas a gente vai ter, dia se Deus quiser, só que a gente tem o nosso maior patrimônio, que é a nossa família bem formada. Num momento como esse de pandemia, onde eu ouço muita coisa no consultório, sabe? Eu fico assim pensando, cada vez que eu ouço, eu agradeço. Eu digo assim, obrigado, meu Deus, obrigado por eu ter feito essa escolha de prezar pela minha família, porque a gente, assim, é muito unido aqui em casa. A gente tem um ambiente muito acolhedor. Então, assim, tudo são escolhas, né? Eu escolhi assim, eu escolhi fazer dessa maneira, eu escolhi, sim, fazer o que eu amo com a medicina, tá presente, porque quando eu tô lá no meu consultório, eu estou presente os meus pacientes. Eu não estou lá no consultório preocupada se meu filho tá com X, Y, Z, se meu filho tá acontecendo alguma coisa. Não, eu estou presente. Quando eu estou no consultório, eu estou lá. Eu estou presente para todos os meus pacientes que me procuram. Então, eu escolhi ser assim. E é óbvio que quando a gente escolhe, a gente tem escolhas, né? Não dá para, por exemplo, eu que só trabalho meio expediente, né? Atendo 4 pacientes numa tarde, eu preciso fazer um ajuste financeiro nesse sentido. Agora, assim, não deixo de fazer exatamente nada do que eu quero, né? Não deixo de investir na saúde dos meus filhos, na educação dos meus filhos, que hoje é o meu maior investimento, né? São neles. Não deixei de investir no meu consultório, não deixo de investir a cada dia, porque a gente está só crescendo, a gente está só começando esse processo e eu tenho a certeza que a gente cada dia vai ajudar de verdade, cada vez mais as pessoas que nos procuram dentro do consultório, pedem ajuda. Hoje eu atendi uma paciente, ela disse, doutora, eu já rodei médicos aqui em Vitória. E eu nunca tinha tido um atendimento assim. Então, assim, isso não tem preço. Eu ir pro consultório feliz, voltar do meu consultório feliz porque eu tô vindo pra minha casa, porque eu também sou feliz aqui, não tem preço. Muito massa mesmo. Até me arrepiei. Eu também. Acho que, nossa, até me emocionei, porque não tem preço, não tem preço. Então, assim, só para... Como é uma conversa, aí eu falo o que você falou com outras palavras, né? Para poder... A minha função aqui é de meio que facilitar o entendimento dos colegas também. Então, o que você está falando? Você está falando que, para você hoje, qualidade de vida que você tem, para você ter esse tempo com a sua família, que você escolheu, que você priorizou, e aí inclui o Alex, inclui o Lucas e a Luísa, né? Ter esse tempo de qualidade. Eu sei também que você não falou, mas eu vou falar que eu lhe conheço. Você estuda muito, óbvio, a endocrinologia, a medicina, mas também muita coisa fora da medicina que tem te ajudado exatamente a abrir tua mente, né, a expandir os teus horizontes. E para isso você tem feito escolhas no sentido de, inclusive, até de enxugar o orçamento, porque é meio complicado. Às vezes a gente quer abarcar o mundo com as mãos, a gente só quer o ônus, a gente quer o bônus e não quer o ônus, né? A gente quer ter uma família maravilhosa, uma saúde maravilhosa, ganhar 50 mil por mês, trabalhar pouco, como assim? Aí realmente as pessoas com a orelha em pé, né? E é possível também, mas não de uma hora para outra, não assim, rápido, né? Principalmente falando de atendimento médico, né? De assistência médica para um clínico. Mas uma outra coisa além disso, né? Na segunda-feira, não sei se você viu essa live, eu conversei com o Davi. Ele é especialista em planejamento financeiro pessoal. E ele falou 3 variáveis que a gente tem sempre que olhar na hora que a gente vai fazer a transição. Então, o primeiro é o seguinte, você pode diminuir seu custo? Isso é uma primeira variável que você pode mexer. Então, se você tem um custo, sei lá, vamos botar aqui de 25 mil por mês, exemplo, né? Você pode ver o que está nesse custo aqui que está chegando aos 25 e cortar para, sei lá, diminuir para 20, exemplo. Uma outra variável é que você pode aumentar o seu ganho. Então, se você tem um custo de 25 e você só ganha 20, você tem que aumentar o seu ganho. É uma variável que você pode mexer para poder... E uma outra variável é que você pensar em numa transição, que não foi o seu caso, que eu acho também que você já vinha fazendo esse balanço há um tempo, né? Mas quem está com isso descontrolado, o que pode fazer? Pode esticar a transição por um pouco mais de tempo. Mas por que eu estou falando disso? Porque você, e aí eu acho que eu vou fazer uma afirmação e aí eu quero que você complemente, tá? O que eu acho que você fez, pelo que você está me falando? Você diminuiu seus custos e aumentou os seus ganhos. E aí você pegou o seu orçamento, né, e colocou aqui, digamos, né, e equilibrou isso. Por que eu estou te falando isso? Porque antes você atendia em clínica popular, a gente já falou isso em lives anteriores, ganhava
ganhava ali 30, 40, 50 reais, né? Mais ou menos isso? Eu já atendi numa que era R$ 24 a consulta. E aí eu atendi, aí eu disse, não, vou sair, não aguento mais. Não dá, era longe, era 1 hora da minha casa lá em Belo Horizonte. Eu vou sair. Aí até falei, né, numa live acho que na mentoria, não me lembro. E aí eu disse, aí me ligaram, ficavam me ligando direto pra eu voltar, porque os pacientes estavam perguntando por mim e queriam a doutora. A doutora, tinha uma que dizia que era a doutora arretada, por causa do meu sotaque, né, nordestino também, que eu tenho uma parte da minha família no Ceará. Que massa. E aí eu disse, não, eu só volto. Aí olha só como só a gente volta, é. Eu digo, botou banca. Só volto se for R$ 30 a consulta. Era 24, eu digo, me valorizei super para R$ 30. E aí voltei, na hora, doutora, tudo bem, não sei o que e tudo. E aí voltei e fiquei mais lá 1 ano ainda na clínica, até eu sair de Belo Horizonte. Então você saiu, vamos então pegar esses R$ 30 como parâmetro para a gente comparar. Você saiu de uma consulta de 30 para uma consulta hoje de 300? R$ 300. Então você aumentou em 10 vezes, né, o seu retorno. Foi. Né? Os pacientes estão achando barato, viu, Sidney? Essa paciente falou, nossa, doutora, a sua consulta tá barata. Pelo que você entrega, né? Pelo que eu entrego, porque realmente, graças a Deus, eu posso hoje fazer isso. Tá? Isso, assim, é a grande mensagem que eu tenho mesmo, além dessa questão da qualidade de vida, eu poder entregar aos meus pacientes a medicina que eu acredito. A medicina que vai além de você fazer uma prescrição de um remédio, né? A medicina onde você entende o contexto daquela pessoa, onde você ajuda além da doença. Você não olha para a doença, eu não olho, por exemplo, quando o paciente chega para mim, eu sou diabético, a pessoa fala, né? Então vamos ver além desse diabetes. Como que você descobriu esse diagnóstico? Qual é o contexto da sua família dentro desse envolvimento? Qual é a sua condição financeira para cuidar do seu diabetes? O que encaixa, o que não encaixa de verdade na sua rotina, né? Então, assim, vai muito além, sabe, Sidney? Eu ponho música para os meus pacientes, eu prescrevo música, tá? Os livros que eu leio, que eu acho que encaixam dentro da minha especialidade, eu também prescrevo aos meus pacientes. Então, assim, esse dia eu ouvi até uma crítica, sabe, de um colega dizendo que negócio de música? Que isso não é medicina, a pessoa prescrever música. E aí eu já tô no meu autoconhecimento já um pouco mais evoluído, aquilo assim entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e eu digo o que importa são que os meus pacientes estão gostando, né? E meus pacientes amam as músicas que eu prescrevo para eles. Então porque são as músicas que eu ouço também. Olha, você tá dando ferramentas para mim depois para a gente falar sobre essa questão da precificação, mas é isso, é escutar os pacientes. A gente não faz medicina para poder agradar os outros colegas médicos, né? Eu acho que isso é uma consequência, né? A gente tem que fazer medicina para agradar os nossos pacientes, isso é muito massa. Mas assim, voltando, tem uma perguntinha aí para ti, depois você responde. Voltando, então você saiu de um valor de consulta de 30 para 300, e aí você consegue agregar isso, os pacientes estão falando que está abaixo do que você realmente entrega, só que não fica por aí. Você, uma das poucas clínicas, pelo menos que chegou até mim, tá? Se alguém estiver ouvindo isso aqui, estiver vendo isso aqui, tiver resultados como a Helena, pelo amor de Deus, eu preciso também entrevistar você, eu preciso conversar com você. Que colocou o pai em prática, foi lá e meteu a cara, entendeu? Que teve a coragem de novo, Helena, coragem, corajosa, entendeu? Coragem de fazer o quê? De entregar mais valor ainda para os seus pacientes, né? De se doar mais ainda para os seus pacientes. Porque, no final das contas, um programa de acompanhamento intensivo é isso. Você vai se doar mais, você vai se dedicar mais tempo, você vai, né, enfim, vai ter uma proximidade maior, um relacionamento maior, vai se dedicar, enfim, se corresponsabilizar com o resultado desse paciente. E aí, hoje, você tem os pais, que também ajudam aí na composição dessa renda, não é? Certamente. Então, assim, para eu atender os meus 4 pacientes à tarde, poder pagar minhas contas, né, do consultório, poder tirar um prolabore para eu poder pagar minhas contas pessoais, realmente eu preciso de algo mais, né? E esse algo mais, ele não vem em retribuição financeira só para mim, não. Vem retribuição para os pacientes também em forma de resultados. Então, o programa de acompanhamento que eu montei, o programa Vida Leve, né, para obesidade, modéstia à parte, tá, Sidney? Tá muito bom, sabe? O meu programa, ele trata não só da obesidade em si, como a gente está comentando muito aqui, é de mudança de comportamento, é de mudança de mentalidade, e é uma oportunidade que eu tenho de estar mais junto aos meus pacientes depois que eles fecham a porta do consultório, ou depois que eu desligo aqui na telemedicina, a gente continua junto no programa. Todo dia, eu disse, você vai enjoar da minha cara, são 3 meses, todo dia a gente mandando algum conteúdo, tá? E respondendo em áudio,
né? Às vezes eu respondo fora do meu horário, do horário dito comercial, mas o paciente precisa de uma orientação, de uma ajuda a mais, a gente responde. E eu tenho, assim, a grata satisfação de realmente, quando eu voltei, eu botei como uma meta, viu, Sidney? Eu disse, quando eu voltar para o meu presencial, eu volto com o meu programa de acompanhamento pronto. Então, eu montei todo o planejamento dele, montei tudo o cronograma do que eu queria falar nos vídeos completos, né? E aí eu fui 2 sábados para o consultório, fiquei lá uma manhã inteira gravando, editei meus vídeos, você sabe que eu faço tudo ainda, né? Eu editei os meus vídeos, eu montei, inicialmente eu fiz com 2 meses, agora eu já estou com 3 de conteúdo, né? Porque eu senti essa necessidade de dar mais um mês de conteúdo dentro do programa. E os resultados são muito bons. Os resultados são muito bons porque além de ativar um pouco mais o comprometimento do paciente envolto na perda de peso, no controle da obesidade, também a gente está junto. O paciente não está só. O paciente não está só. A gente está junto com o paciente em cada dificuldade que ele tem, acompanhando semanalmente os parâmetros, né? Que a gente já instituiu. Tem um planner de acompanhamento também, faz toda semana com esses pacientes e todo dia eu tô lá, todo dia eles estão lá ouvindo alguma orientação, alguma dica prática, alguma sugestão de receita, de desafios, entendeu? Então assim, realmente complementa a minha renda, mas muito mais do que isso, né, me traz essa possibilidade de estar mais junto com o meu paciente, de dar essa orientação a mais para ele e de com certeza ter mais benefícios, não só físicos, mas emocionais para essa pessoa aí que está lutando contra a obesidade, contra a perda de peso. Massa. Assim, ó, o colega perguntou aí, né, Irlena, sobre a questão da composição de renda. Queria falar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte, eu fiz uma consultoria ontem com uma colega, Irlena, que isso tem se repetido, sabe? E é por isso que eu quero tocar nesse assunto agora. E eu acho que sim, isso é um diferencial para você também. Colega, ontem a gente conversando e aí eu falei, e aí a gente não tem como falar de transição sem falar de mexer com dinheiro, de mexer com as finanças pessoais e profissionais, né? Ver o consultório como uma empresa, né? Ver que para você começar, você vai ter que investir primeiro, então vai ter que tirar das finanças pessoais para investir no consultório. Não existe outra forma. Ou então você vai pegar dinheiro emprestado, que eu não recomendo. Mas enfim, e aí a gente falando sobre isso, Helena, ela falou assim, e aí eu falei, mas vem cá, e teu esposo? Aí ela falou, então, meu esposo, ele não acredita que isso é possível, ele acha que eu tenho que continuar só no plano, que eu tenho que seguir a minha vida do jeito que tá, só que eu não quero isso para mim. Só que aí, nesse momento, ficou até um clima difícil, né? Eu acho que o clima até veio para cá agora de novo, ele vai já embora. Que é o seguinte, como é que você tem a ver com quem trabalha mais? Tem a ver com parceria. Casamento é parceria. Casamento é uma empresa. Eu trabalho mais que a minha esposa. Entre aspas, sabe por quê? Porque cuidar da minha filha dá muito trabalho. Cuidar da nossa casa dá muito trabalho. Cuidar de mim dá muito trabalho. A minha esposa trabalha 10.000 vezes mais do que eu. Porque eu tô aqui me divertindo. Enquanto ela tá colocando minha filha para dormir, enquanto ela tá arrumando as coisas. E ela é médica também. Não tem a ver com quem ganha mais do que alguém. Tem a ver com prioridades, com pactuações. E isso é importante também de ser conversado. Isso não tá nos livros, isso a Globo não mostra, entendeu? E esse caso da colega, Irlena, ele se repete. E eu tô falando de maridos que são médicos. Entendeu? Então, assim, independente de ser médico ou não. Teve uma outra colega médica que o marido era empresário, tinha muita grana. E a mesma coisa, disse, não vai porque vai dar errado, isso aí não vai dar certo, não sei o quê. Sendo que, meu Deus, é o sonho da pessoa. Só que aí a pessoa, eu tô falando de 2 mulheres, de 2 médicas, elas ficam numa sinuca de bico, elas ficam entre o sonho delas e o marido, né? E o amor da vida delas, né? Então é uma sinuca de bico, é difícil. Mas eu acho que nada que uma boa conversa, nada que sentar e botar realmente, né, os pingos nos is, né, abrir o jogo e dizer, olha, é minha vida, é meu sonho. E a gente se casou, a gente precisa estar junto. Não dá para você seguir por um caminho ou seguir por outro, a gente precisa seguir junto. Nem que seja por um tempo, né? Vamos aqui estipular tempo, ó, enquanto a bebê está pequena, eu preciso que você me ajude. E depois, quando a bebê crescer, né, a gente reorganiza. Porque é uma coisa também que a gente não parou para pensar, né, Helena? A gente está falando de filho, é o seguinte, os filhos, eles são nossos até quando? Eles estão com a gente até quando? É por pouco tempo, entendeu? E é esse tempo que eles mais precisam da gente. É isso que você está fazendo. Isso vale mais do que uma casa luxuosa, Helena. A melhor escola, entendeu? O melhor carro importado. Por quê? Porque os primeiros 7 anos, isso é científico. É só lá estudar inteligência emocional, Daniel Goleman, o livro.
é um dos azuis que está ali atrás. Ele fala o seguinte: os primeiros 7 anos determinam a personalidade, né, de todas as pessoas. Tem muito médico, tem muita gente que faz terapia hoje porque não teve os pais nos primeiros 7 anos, foi cuidado por professora, por babá, foi abusado, foi isso, foi aquilo, enquanto os pais estavam trabalhando para dar uma casa e um carro que eles não precisavam. Criança não precisa de carro importado e de um apartamento na beira da praia. Criança precisa dos pais presentes. E para que isso aconteça, tem que haver diálogo, tem que haver companheirismo. E nisso, minha amiga, eu não conheço o Alex ainda. Eu conheço ele através de você, mas eu também, você disse que ele é meu fã, mas eu sou fã dele também, entendeu? Porque o Alex é o tipo de pessoa que eu me identifico também, porque é o cara que venceu o machismo, o patriarcalismo e é parceiro da esposa. Não está acima, não está abaixo, está do lado. Então, parabéns, Alex, parabéns, Irlena, por vocês estarem juntos. E esse negócio de um ganhar mais do que o outro, isso não existe, vocês são casados, né? Vocês são um só. Então, o dinheiro é do casal. Desculpa porque eu falei mais do que... A gente se empolgou, né, Sidney? Mas isso é totalmente verdade. A gente médica, mãe, mulher, filha, são muitos codinomes que a mulher exerce dentro do mercado de trabalho. E a gente tem muitas exigências, né, Sidney? A gente tem muitas exigências e a gente tem que cumprir todas elas maravilhosamente bem. Esse é o papel que a mulher é exigida na sociedade. Então, assim, a mãe, a mulher que é médica, eu até brinco aqui, eu tenho 2 profissões que eu não posso adoecer, eu não posso fazer sair de mim, né? Porque a pessoa mãe não pode adoecer, e médica, mãe e médica aí desandou, né? Não pode adoecer de jeito nenhum. A mãe nem atestado resolve, né? Não, e você, não pode. E você é médica e empreendedora. Se fosse concursada, alguma coisa, você botava o atestado, né? Você é dona do seu negócio, você tem que... Não dá para dar atestado para ti, né? Não posso. Mas, enfim, eu acho que isso que você falou de companheirismo, né, entre o casal, isso influencia em todos os âmbitos, em todas as profissões. E quando você tem o sonho, por exemplo, eu lido muito lá, o meu público é muito feminino no consultório, e as mulheres me procuram muito para a questão do emagrecimento. E quando a mulher vem para o emagrecimento... Então, quando as minhas pacientes maravilhosas estão aí me ouvindo, vêm para o emagrecimento, muitas vezes, viu, Sidney, 90% dos casos está lá o marido em casa achando que não precisa, para com isso, fecha a boca e bebe água, sabe? Então, assim, não tem o apoio do companheiro em casa, muito pelo contrário, às vezes tem um sabotador. Então, assim, eu entendo muito esse lado aí, porque isso é um determinante, muitas vezes, dentro do sucesso de qualquer âmbito, né, da pessoa. Se você tem um ambiente que te ajuda, que te coloca para cima, que te impulsiona dentro do processo, e eu tenho a felicidade, viu, Sidney, de ter o meu parceiro em casa, que me ajuda muito nisso, que me incentiva, nós dois, nós incentivamos um ao outro. Ele mudou muito a rotina dele também, depois que a gente entrou para esse novo mundo aí do CVM, tá? Para essa comunidade do bem, para essa família, né? Para essa família do bem. E eu tenho o apoio dos meus pais, eu tenho o apoio dos meus sogros, que são os que mais lidam diretamente comigo aqui, que moram aqui em Vitória também. Então, assim, é uma rede de apoio mesmo que a gente conta para que a gente possa oferecer esse tratamento diferente. Porque no final das contas, Sidney, eu como médica, como mãe, sou muito beneficiada. E meus pacientes, sabe, que eu tenho hoje a oportunidade de ir além, de falar algo mais, né, de ouvir mais, de acolher, de dar essa atenção que eu sempre quis dar e agora eu estou podendo de verdade colocar isso realmente em prática e os resultados são maravilhosos. Massa demais. Irlena, a gente está encaminhando aqui para o final e eu queria que você, pensando então assim, só para fechar foi um questionamento, né, que na verdade a gente trouxe toda uma história e foi massa. Então, para fechar isso, o que acontece é o seguinte, a gente falou sobre o problema e a solução, olhar para o problema e buscar oportunidades. A gente falou de coragem, a gente falou sobre não se conformar, né, de acreditar que existe, né, de acreditar no que você sonhou quando você decidiu ser médico e lutar por aquilo, não ficar esperando. É óbvio, né, eu até notei quando você falou sobre Deus e eu já fiz até um texto sobre isso, eu vou publicar hoje. Eu vou republicar esse texto hoje. Assim, tem muita gente que fica
esperando, né, um sinal de Deus, que fica esperando. Mas Deus está dando sinais a todo momento para a gente, sabe? E às vezes o sinal é um problema, é uma doença, Sim. é uma recusa do plano, é uma coisa que não deu certo, é uma pandemia. E a gente não interpreta, porque a gente quer que ele desça numa luz aqui e diga: Helena, siga o CVM, entra no CVM. Não, não é assim. Ele está dentro da gente, né? Então, o texto era: faça por ti que eu te ajudarei. Então precisa fazer a sua parte, né? Você precisa, né, ter coragem, precisa se organizar, precisa abrir mão, né, de algumas coisas. Se você quer focar, é isso, né? Eu vou focar no meu atendimento particular. Você tem que, não tem jeito, você vai ter que abrir mão. Então a gente falou de tudo isso. E falou de organização financeira, falou de organização familiar, né, de diálogo, de olhar, de sentar com o marido, sentar com a esposa, né, reorganizar a vida. Porque se não fosse a minha esposa, chamada Tayane Ferreira Guimarães, o CVM nem existiria, entendeu? Se você é grata a mim, Helena, né, Ó, Tayane. assim como eu sou grata ao Alex, seja grata a Tayane também, porque se não fosse ela, com certeza o CVM não existiria. Porque se eu tivesse que escolher entre o CVM e a minha filha, eu teria escolhido a minha filha sem sombra de dúvida. Então a gente falou de tudo isso. E aí, Helena, eu queria que você pincelasse, se for possível, que é difícil, mas a gente está aqui para ser desafiado mesmo. Teria alguma dica prática que você daria para os colegas que podem, que porventura possam estar, né, se identificar com um círculo vicioso de muito trabalho, de insatisfação, de não estar feliz com a carreira, de buscar, né, essa ressignificação, de buscar esse caminho que você está seguindo aí? Qual que seria essa dica prática que funcionou para você? Primeiro eu vou dar uma dica de autoconhecimento, né? Essa questão da coragem, né? A coragem é você ir com medo mesmo, sabe? A coragem não é a ausência de medo, a coragem é você ir com medo. E o medo, a gente tem medo de muitas coisas, a gente tem medo do desconhecido, isso é natural. É natural do ser humano ter medo daquilo que ele não conhece. Só que a gente precisa ter cuidado com o medo, porque muitas vezes ele nos acaricia. Ele nos deixa ali na nossa zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto a gente não esteja tão satisfeito, mas a gente continua ali, porque a gente tem medo. A gente tem medo de largar uma situação X e ir para uma situação Y, porque a gente não sabe de verdade o que vai acontecer. Só que se você não está satisfeito, se você está satisfeito, se você tá usufruindo da medicina que você sempre quis, ok, tudo bem, tá ótimo. Isso é maravilhoso. Agora, se você não está satisfeito, se você está nesse círculo vicioso, né, da medicina, onde você trabalha, você pode até ganhar bem, mas a sua família você não está podendo aproveitar o tempo com a sua família, não está podendo aproveitar o tempo com os seus filhos, vá, decida. O mais difícil é tomar a decisão. Depois que a gente toma a decisão, novas portas se abrem na vida da gente. Tá? Enquanto a gente não toma a decisão, nossa cabeça fica assim, fervilhando. Depois que a gente toma a decisão, novas portas, novos horizontes se abrem. Então, assim, a dica de autoconhecimento é essa: ação para superar o medo. Agora, a dica prática para poder trazer esse movimento, né, para o consultório e tudo, ajudem as pessoas nas redes sociais. Ajudem, né? Põe a sua cara a tapa mesmo. Não ligue se o colega vai te chamar de blogueiro, se não vai, se é isso, se é aquilo. Eu já recebi esse tipo de comentário. E eu disse para o colega, né, para a colega, a gente precisa ocupar um espaço com conhecimento de qualidade. Porque tem muito espaço a gente quando não ocupa, quando o médico não ocupa o espaço com qualidade, tem outras pessoas ocupando, às vezes não médicos, falando em nosso nome, falando sobre as situações que a gente cuida, que a gente estudou uma vida inteira para passar esse conhecimento. Não fique com esse conhecimento só para si, não. Distribua o seu conhecimento. E o mais simples, tá? Não é o conhecimento mais florido, mais elaborado, mais rebuscado, não. É o mais simples. A dica mais simples que você puder dar, que você fala muitas vezes dentro do consultório, distribua isso nas suas redes sociais, distribua isso para as pessoas para ajudar. Porque você ajudando, naturalmente, a sua horta vai florir. Que massa, que massa. Como é a frase lá, Helena? Prepare o seu jardim, né? Cuide do seu jardim, ao invés de esperar que lhe tragam flores, né? E
como você ia falando, que as borboletas, né? Você vai atrair as Irão. borboletas para o seu jardim. Minha amiga, obrigado, né? É, eu pensava que já conhecia, que eu já achava sua história incrível e hoje, ouvindo ela nessa outra perspectiva, você, enfim, você é Irlena a corajosa, né? Irlena a guerreira. Parabéns, parabéns. É um prazer imenso para mim, uma honra, para falar a verdade, né? Tê-la, né, nesse movimento, né? Que hoje você, com certeza, Helena, talvez você saiba, talvez não, mas você é uma das pessoas que encabeçam esse movimento, né? Que você inspira muitas mulheres. 60% do público que acompanha o trabalho do CVM são mulheres. E você hoje representa essas mulheres, né? E parabéns, parabéns. E pra gente, se você sente gratidão, a gratidão é recíproca, porque a gente também se enche, meu coração se enche de gratidão, a nossa equipe aqui, todo mundo é seu fã, a Tayane, né, enfim, a minha esposa. Então, é isso. E em breve a gente vai estar aí tomando água de Ó, coco na praia, né, conhecendo a meu clínica esposo Almeida está doido para Leite. saber, diz que vai tirar até férias. A gente vai programar com antecedência porque vai ser muito legal. Vamos fazer uma Vai ser live ótimo. daí, quem sabe? Enfim, Vamos. Vai ser ótimo. muitas novidades por vir aí e muito, muito mais saúde, muito mais amor para você, para sua família, para os seus pacientes, muito mais sucesso que com certeza é consequência, né, do trabalho que você vem fazendo. Então, parabéns. Obrigada, Sidney. Eu queria só deixar uma última mensagem que eu li isso e eu falo isso no meu consultório também, quando encaixa dentro dessa rotina maluca de trabalho que a gente tem, né? A vida da gente, a gente equilibra entre 5 bolas, tá? Trabalho, saúde, amigos, família e integridade. São 5 bolas que a gente está o tempo todo equilibrando. Dessas 5 bolas, Sidney, 4 são de vidro. Uma é de borracha. A de borracha é o trabalho, né? O trabalho, ele quica e volta. Você sai você sai dos planos de saúde e entra no atendimento particular, entendeu? Se fecha uma porta aqui, outra se abre ali, né? Então o trabalho ele quica e volta. Agora saúde, amigos, família e integridade são bolas de vidro. Se a gente deixa essa bola cair, pode ser que ela tenha só um arranhãozinho, né? Mas pode ser que ela se estilhasse de vez. Então, assim, eu acho que é essa mensagem de amor e de autoconhecimento que eu quero deixar aí para os colegas que estão nos ouvindo, porque realmente vale a pena quando você tem um sonho, quando você acredita, e você ampara esse sonho na sua fé, e na ação no seu dia a dia. Exatamente, Sidney, nada é impossível, muito menos você fazer a medicina que você quer fazer, independente de qual seja. Tá? Então, ó, muito obrigada, uma boa noite aí a todos. Gratidão. Até qualquer hora dessa. A gente está sempre Até por aí. qualquer Se hora. alguém precisar, pode entrar em contato também, que a gente está à disposição aí para ajudar sempre. Viu? Tá Um bom, minha beijo grande, amiga. Boa Sidney. Muito noite. obrigada. Fiquem com Deus Amém. Tchau, aí. tchau. Tchau, tchau.